Olá, eu sou Andréa Gifone, sou oftalmologista, especialista em doenças da retina, sou professora da Universidade Federal de Medicina de Sobral e estou na edição primeira da revista Ser Melhor. Então eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a diabetes, especificamente sobre a retinopatia diabética, que é um tema muito relevante, muito pertinente, principalmente nesse último mês de novembro, onde nós fizemos uma campanha intensa sobre diabetes, sobre as formas de prevenção desta doença, que é uma doença silenciosa, né? Então esse é o grande problema da diabetes. Ela afeta quase mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. E dentre esses, 16 milhões estão no Brasil. Então, a importância de se conhecer essa doença é o fato de 80% das pessoas acometidas pela diabetes não saberem que tem o diagnóstico. Daí a importância de nós virmos aqui falar um pouco sobre conceitos, sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Então, a diabetes, ela afeta alguns dos principais órgãos do nosso organismo, que são o globo ocular, os rins, cérebro, coração, dentre outros. E a retinopatia diabética é uma patologia que pode levar à cegueira. Então, quais são os principais sintomas que a retinopatia diabética pode causar no paciente? Primeiro, a turvação visual. Então, o paciente percebe que ele está com a visão mais turva, mais cinza, principalmente à noite, a visão noturna fica acometida, visão de contrastes, ele pode ver também bolinhas, pontos pretos na visão. E tudo isso vai afetando a rotina daquele paciente, o seu dia a dia, a sua qualidade de vida e o seu trabalho também, consequentemente. Então, os principais fatores de risco da doença, quais são? Quem tem realmente mais chance de apresentar essa retinopatia diabética? As pessoas que têm maus hábitos alimentares e que são sedentárias, né? Então, hoje em dia, o sedentarismo está muito associado ao desenvolvimento da diabetes. As pessoas que fumam, né? O tabagismo também é um fator de risco importante. A gestante, né? Na gestação ocorre uma alteração hormonal onde as gestantes que já têm predisposição genética, elas apresentam maior risco de desenvolver a doença. Então, ela é um fator agravante para a diabetes, né? Não essencialmente um fator de risco, mas um fator agravante. E como a gente pode fazer o diagnóstico desses pacientes? Em primeiro lugar, temos que fazer a dosagem da glicemia, né, rotineira, principalmente adultos a partir dos 35 a 40 anos de idade, obrigatoriamente tem que fazer os exames de rotina como uma prevenção e procurar o oftalmologista de rotina. Então, o exame oftalmológico deve ser feito anualmente, independente de fator de risco, independente de doença. Mas se você sabidamente já é um diabético, né, portador de diabetes, você tem que fazer esse exame de forma rotineira anualmente. Inclusive, nesse exame, você tem que fazer um mapeamento de retina, que é o exame indicado para fazer esse diagnóstico mais preciso. É o exame onde você dilata a pupila, para que se possa avaliar não só a parte interna e posterior do olho, né, da retina, mas toda a sua extensão. Porque a retina é o local onde estão os microvasos, né? É o local da microvasculatura do olho. E é aí onde a diabetes afeta em primeiro lugar. Então, bastante atenção nesse exame para os diabéticos. E se esse exame for todo normal, não tiver nenhuma alteração, posso ficar tranquilo e não fazer mais exame e deixar para lá? Não. Esse exame tem que ser feito rotineiramente, todos os anos. Se foi normal, excelente. No próximo ano faz novamente e assim sucessivamente. Por quê? Porque o aparecimento da retinopatia diabética está associado com o controle metabólico sistêmico da doença. Então, se você não faz um bom controle sistêmico, você corre o risco de apresentar a retinopatia diabética mais precocemente. A duração da doença também é um fator de risco importante. Então, os pacientes diabéticos, né, nós sabemos que existe a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Os pacientes diabéticos tipo 2
Qual a época ideal de se fazer o exame? Assim que você tem o diagnóstico da doença. Por quê? Porque o diabético tipo 2, ele não sabe quando a doença iniciou. Quando ele começa os sintomas e vai procurar o médico, com certeza a doença já está prevalente e atuando no seu organismo há muito tempo atrás. Então, existe a grande chance de já ter alteração no primeiro exame, que é diferente do diabético tipo 1, onde quando ele apresenta os primeiros sintomas é justamente o início da doença, é quando a doença está se manifestando em primeiro lugar. Então, nesse momento se faz o exame oftalmológico, mas a obrigatoriedade do mapeamento de retina no diabético tipo 1 é após os 5 anos iniciais da doença. Porque durante esse período não deu tempo ainda do organismo responder e ter as alterações no fundo do olho. As gestantes, também a gente tem que dar uma atenção especial nas gestantes. Gestante diabética que deseja engravidar, como deve proceder? Fazer o exame antes da gestação, né? Se preparar para a gravidez e após, a cada 3 meses. Se houver alguma alteração, faz-se o tratamento durante a gravidez mesmo e após a gestação repete-se o mapeamento de retina. Então esse controle tem que ser bastante rigoroso. Como eu posso fazer o diagnóstico além do mapeamento de retina? Existem outros exames complementares que podem nos auxiliar para dar diagnósticos mais precisos, como por exemplo a angiografia fluoresceínica, que é um exame onde se injeta contraste numa veia periférica dos membros, pode ser do braço, e esse contraste ele vai através dos pequenos vasos da retina mostrar áreas onde podem existir vazamentos, né? Vazamentos de sangue para o fundo do olho, para locais onde não deveriam existir. E essa realmente é a grande causa da baixa de visão. Outro exame que pode nos auxiliar bastante é o OCT, que é a tomografia de coerência óptica da retina, que é um exame relativamente novo, que ele é semelhante ele mostra imagens semelhantes a um corte histológico da retina. Então ele mostra alterações mais precoces e específicas do fundo do olho. Então ele nos ajuda bastante para um diagnóstico precoce e segmento do doente, né? Segmento da doença em si, da retinopatia, durante o tratamento. Como a gente pode tratar um paciente diabético? Além do seu controle sistêmico que ele deve fazer com o endocrinologista, né, tomando sua medicação adequada, que pode ser o medicamento oral, que pode ser a insulina, né? Então, o endocrinologista ele vai conduzir o melhor tratamento de acordo com a resposta clínica do doente. O melhor tratamento para o diabético, na retinopatia, será o tratamento à base de laser, que é a fotocoagulação a laser. Podemos utilizar também injeções intravítreas de antiangiogênico, que são drogas utilizadas para impedir o crescimento de neovasos na retina, que também é um tratamento relativamente recente, que tem contribuído muito para a melhoria da qualidade de visão desses pacientes. E, em último caso, quando a gente já tem as complicações da retinopatia diabética, que podem ser hemorragia vítrea e descolamento de retina, nesses casos está indicada a cirurgia da retina, que é chamada de vitrectomia posterior. Então, esses já são casos mais delicados, isso já acontece quando os pacientes já não controlam muito bem sua diabetes, né? Já não fazem a prevenção adequada, não faz a atividade física adequada, não toma medicação, não tem bons hábitos alimentares. Então, esses pacientes que não têm um bom controle metabólico sistêmico vão evoluir para as complicações. E é justamente isso que a gente quer evitar. Então, nós estamos aqui justamente para fazer esse alerta, né, no sentido da prevenção dessa doença que vem acometendo uma grande parte da população. E a estimativa dentro de 15 anos é de quase dobrar o número de diabéticos em todo o mundo. Então isso é alarmante, né? É um número realmente que nos deixa em alerta e nós viemos aqui justamente para fazer essa prevenção, né? Estimulando a população a se informar mais acerca da sua doença e saber as formas de prevenção. Então, para a gente deixar uma mensagem bem precisa,
que é que nós poderíamos dizer para o paciente diabético? Que você seja amigo da sua doença, né? Que você realmente assuma que tem a doença, que se informe sobre os riscos das complicações que podem vir e suas consequências e saibam das formas de se prevenir, tendo bons hábitos alimentares, usando sua medicação de forma correta, fazendo atividade física regularmente e abolindo o fumo. Se você tiver em mãos todo esse contexto e realmente colocar em prática, eu tenho certeza que mesmo você diabético, tendo 10, 20, 30 anos de evolução da doença, você pode ter sim uma boa qualidade de visão e de vida, não só você, mas todos os familiares que vivem com você e amam você. Então, isso é a importância do controle da diabetes. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da participação nessa revista Ser Melhor. Agradecer ao diretor-geral da revista, o Dr. Cleano Arruda, e a sua esposa, Carol, pelo convite. Eu me sinto muito honrada em fazer parte desse projeto, que é um projeto de melhoria da qualidade de vida das pessoas. E realmente eu estou junto desse projeto porque eu tenho como missão o mesmo objetivo dessas pessoas, né? Então eu super indico você participar dessa revista, a revista Ser Melhor, que traz muitas informações relevantes sobre qualidade de vida, sobre como nós podemos contribuir para a melhoria da vida de cada um, porque realmente essa é a nossa missão, né? Contribuir com o seu projeto de vida, com a sua profissão, para que você torne a vida do outro melhor. Muito obrigada.